Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Nesse conteúdo de agora é o nosso pré-jogo. Vou trazer para vocês todos os detalhes de Volta Redonda e Botafogo, partida logo mais, fora de casa, 7 horas da noite. 8ª rodada do Campeonato Carioca no estádio Raulino de Oliveira, beleza? Trazer todos os detalhes dessa partida, importantíssima, vale muito pra gente. Vamos conversar sobre isso. Apesar de ser campeonato carioca, lembrando que hoje teremos a nossa live pós-jogo, hein? Assim que terminar a partida, corre pra cá, 9 horas da noite, estaremos aqui ao vivo. Carlos Procópio vai estar marcando presença aqui comigo. Assim que terminar o jogo, 9 da noite, correm pra cá, estaremos aqui, se Deus quiser, comemorando uma vitória do Botafogo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro aqui do canal, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Vamos então às informações dessa partida. Volta Redonda e Botafogo, a bola vai rolar 7 horas da noite no Raulino de Oliveira. 8ª rodada, né, já do Campeonato Carioca. Tá passando rapidinho, passando bem rápido mesmo esse Campeonato Carioca. O Botafogo já tá 3 rodadas sem vencer. Até aqui foram 7 jogos no Campeonato Carioca, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Botafogo, que ocupa nesse momento a 5ª colocação, tem 11 pontos. Se o Campeonato Carioca terminasse hoje, o Botafogo, mais uma vez, mais um ano, disputaria Taça Rio. Estaria fora entre os 4 primeiros ali, que é uma vergonha. É inadmissível o Botafogo estar fora dos 4 primeiros ali no Campeonato Carioca. Eu sei que o nosso foco é pré-Libertadores, as outras competições que estão por vir, mas é inadmissível pelo elenco, pelo time, pelo investimento, a gente está fora ali da zona de classificação. O Thiago Nunes, que vem sendo bem questionado, eu falei isso aqui um dia desse num vídeo aqui no canal, e eu vou repetir. A partir de hoje, desse jogo contra o Volta Redonda, a gente quer ver um Botafogo diferente. Além de vencer, o Botafogo tem que vencer jogando bem. Já deu tempo do técnico trabalhar, os reforços estão chegando, ainda temos carências, mas o time já está encorpado, ele está inventando, colocando os jogadores em posições que não tem que colocar, cada um na sua posição certinho para dar certo, e a gente vai cobrar aqui a partir de hoje um Botafogo, além de vencer, um Botafogo jogando bem, porque domingo tem o Vasco, e na semana que vem, quarta-feira que vem, já tem o primeiro jogo da pré-Libertadores. Eu vou repetir o que eu venho falando aqui. As equipes nesses últimos anos no Campeonato Carioca, com menos de 20 pontos, não se classifica para as semifinais. O Botafogo tem 11. Contando o jogo de hoje, faltam 4 jogos, 12 pontos a serem disputados. Desses 12 pontos que a gente vai disputar em 4 jogos, contando com Volta Redonda hoje, desses 12, o Botafogo tem que fazer pelo menos 9, para juntar com 11 que a gente já tem e fazer 20 pontos ali e se classificar para as semifinais. As equipes, nesses últimos anos, nessas últimas temporadas, as equipes que fizeram menos de 20 pontos no Campeonato Carioca, elas não conseguiram se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. E desses 4 jogos que faltam, Volta Redonda hoje, Vasco, Audax e Fluminense. Então a gente tem 2 clássicos ainda, provavelmente com Botafogo misto, um Botafogo reserva, já que a gente vai estar jogando já a Libertadores. Talvez não dê nem para colocar o time titular contra o Vasco e contra o Fluminense, tá bom? Vencer o Volta Redonda, vencer o Audax e vencer pelo menos um dos clássicos. Tem que vencer ou Vasco ou Fluminense. Vencendo essas 3 partidas, a gente faria 9 pontos para juntar com 11 que a gente tem e ficar ali tranquilo nas semifinais. Tá aqui do lado a lista dos relacionados.
Gatito Fernandes, goleiros, Igor Gabriel e Lucas Barreto. Defensores, Alexander Barbosa, Bastos, Jefferson Maciel, Hugo Mateu Ponte. Meio-campistas, Danilo Barbosa, Diego Hernandes, Eduardo, Cauê, Marlon Freitas, Nilton, Raí, Tietê. E os atacantes, hein? O Emerson Urso tá aí, hein? Janderson, Júnior Santos, Luiz Henrique, Matheus Nascimento, Savarino, Titinho Soares e o Vitor Sá. A gente analisa aqui a lista dos relacionados. O Halter tá suspenso, o zagueiro. Tomou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Flamengo. O Halter está fora da partida de hoje. O Damian Soares, lateral direito, que já foi anunciado, está fora porque não deu tempo de inscrever e regularizar o lateral. Vamos ver se para domingo contra o Vasco ele fica à disposição para fazer a estreia. Chama atenção aqui que o volante Kaique, por opção técnica talvez, está fora dessa lista. E voltaram para a lista o goleiro Lucas Barreto, Jefferson Maciel, zagueiro, e o meia Diego Hernandes está de volta, tá bom? O Bastos deve ser titular no lugar do Halter, e o Luiz Henrique, que ficou sem treinar esses dias, foi na Espanha, já voltou. O Luiz Henrique deve começar no banco de reservas. O Júnior Santos deve ser o titular na ponta direita, que é o lugar dele, e o Vitor Sá deve voltar a ser titular na sua posição de origem, o lado esquerdo. Eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre o nosso adversário, o Volta Redonda, que é o 9º colocado nesse campeonato carioca, tem 8 pontos, são 7 jogos até aqui, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A equipe comandada, pelo técnico Felipe Maestro tá brigando por uma vaga ali na Taça Rio, mas eles têm que prestar atenção também para tentar fugir ali do rebaixamento. Acho difícil o Volta Redonda ser rebaixado no Campeonato Carioca. Eu acho que a equipe do Volta Redonda tá olhando mais para uma vaga ali na Taça Rio. Então a gente tem que prestar atenção porque eles querem disputar a Taça Rio, Então o Volta Redonda até aqui é o 9º colocado, mas a gente tem que prestar atenção. E na história até aqui de Botafogo e Volta Redonda se enfrentaram 63 vezes. 37 vitórias do Botafogo, 8 vitórias do Volta Redonda e 18 empates, tá bom? Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, vou trazer pra vocês aonde assistir a arbitragem, que é uma arbitragem polêmica, hein? A arbitragem polêmica na partida de hoje e a provável escalação do Botafogo. Voltando aqui pra gente finalizar, compartilhem esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. A transmissão hoje será feita pela Band Esportes, tá bom? TV fechada, hoje vai ser na TV fechada, Band Esportes, e no canal aqui no YouTube Gold. Apita o jogo de hoje o árbitro André Rodrigo Rocha. Uma arbitragem polêmica, por quê? Esse árbitro, ele tá fazendo a estreia dele na temporada. É a primeira partida na temporada que ele vai apitar. E na sua história, ele só apitou 2 jogos na primeira divisão do Campeonato Carioca. Pegando a história toda desse árbitro, ele só tem 2 jogos na primeira divisão do Campeonato Carioca. E nessa temporada é a estreia. O primeiro jogo desse árbitro é sempre com a gente, É sempre com a gente, então vamos prestar atenção na arbitragem. Vamos aqui para a gente finalizar a provável escalação do Botafogo, que deverá ser o seguinte, Gatito Fernandes no gol, não começou bem a temporada, Gatito tá deixando a desejar, falhou contra o Flamengo. Na lateral direita a gente vai ter o Mateu Ponte, mais uma vez, para ser testado, para a gente observar. No segundo tempo, principalmente contra o Flamengo, foi bem. A dupla de zaga, Bastos, no lugar do Halter, que está suspenso, e o Alexander Barbosa. Na lateral esquerda, só tem ele, o Hugo. Meio campo, Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo. O Eduardo tá brigando com o Marlon Freitas, mas eu acredito que hoje o Eduardo deva ser titular e o Marlon Freitas deva ir para o banco. Na ponta direita, que é a sua posição, tem que jogar na direita, Júnior Santos. O Luiz Henrique deve começar no banco de reservas hoje. Na ponta esquerda, a volta do Vitor Sá, é ponta esquerda, tem que jogar na ponta esquerda. E o centroavante que tá deixando a desejar também, Titinho Soares, tá bom? Se você chegou até aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência. Assim que terminar o jogo,
corre pra cá, estaremos na live aqui pós-jogo. Carlos Procópio vai estar marcando presença aqui comigo. Boa sorte pro Botafogo, boa sorte pro Glorioso. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa quarta-feira, Fogão. Eu gosto mais de você do que de mim.